O texto que eu escrevi para o livreto do Janela, né, desse ano, para o filme do Truffaut e Os Incompreendidos, eu privilegiei algumas questões que estão em torno do personagem do Antoine, que passa um pouco pela indisciplina e a produção desse menino problema, que é um pouco uma entidade que a gente acredita que existe por si mesma, né, e que parece que só tem suas explicações na personalidade do indivíduo. E a partir do equívoco que é pensar dessa forma, eu tentei mostrar um pouco como esse menino problema ele é produzido, na verdade, pelas relações que estão estabelecidas ao redor dele e por um certo acoplamento, um certo conluio que existe entre família, justiça, escola, como máquinas de produção da ideia de um menino indisciplinado, de um menino que não pode viver da maneira como ele escolheu viver, que é o caso do Antoine. Nesse comentário de vídeo, eu prefiro agora trazer alguns outros elementos que no texto não deu para abordar. E aí o primeiro deles é mostrar um pouco que a existência do menino problema não é tanto aquilo que mais inquieta no Incompreendidos do Truffaut, mas muito mais a tentativa de pensar a escola como problemática a partir da presença, da existência de meninos como o Antoine, que a gente sabe muito bem que não são só casos de ficção, né? Existem meninos problema na escola, existem meninos problema nas famílias, e o filme Os Incompreendidos tem sua originalidade em ter dado para essa figura do menino problema, do delinquente, do indisciplinado, um papel não só de protagonista, mas um papel positivo também de afirmar um modo de existência. É a partir da originalidade dessa perspectiva do Truffaut em relação à indisciplina que eu gostaria de pensar um pouco nesse comentário o que o menino problema evidencia, torna claro de uma problemática que é muito mais inquietante, que é a da existência de uma escola produzida para a gente se tornar obediente, né? Apesar dessa problemática aparecer no filme um pouco de forma sutil, ela não é muito explícita no discurso, digamos assim, filosófico do Truffaut. Aparentemente o texto do filme, a maneira como ele é colocado é muito suave, né? Mas existe uma violência muito grande naquilo que o Truffaut mostra. E é por isso que minha abordagem do tema, minha abordagem do filme vai passar um pouco por entender o que é a escola problema e não o menino problema, fazem a gente pensar sobre o que é a educação moderna e de que maneira isso atinge a nós todos na medida em que todos nós fomos educados por essa mesma escola, né? A mesma escola que produziu, no caso ficcional do Antoine, um menino incompreendido, é também a escola que produz, na ideia de um menino obediente, de um menino bem-sucedido, sujeitos muito obedientes também a essa norma extremamente domesticada, presa à ideia de uma ordem que deve ser seguida e não tanto a uma vida que tem que ser vivida intensamente, como é a vida do Antoine, né? E aí, para falar disso, eu acho que a gente tem que pensar um pouco numa coisa que é muito comum a todos nós, que é a ideia de que nós nunca estamos no lugar em que o nosso comportamento, nossa conduta possa se relacionar com esse lugar à vontade, né? Sempre que você chega numa escola nova, sempre que você sai de sua casa para ir para a escola, a primeira coisa que você costuma ouvir diante de uma conduta inadequada é que você não está mais na sua casa. E ao sair daquela primeira escola, disse que você não está mais naquela antiga escola, que você está num novo lugar. E ao sair da escola, disse que você não está mais na escola, você está na universidade e que você tem que mudar de postura cada vez que você sai de um desses lugares e entra no outro. E esse enunciado, mesmo que ele nunca tenha sido dito para cada um de nós, ele está presente nessas condutas de disciplinar, né, o corpo e o pensamento em cada um desses espaços. Toda vez que você sai de um espaço em que a vida de alguma forma já se familiariza, um modo de existência se produz e essa conduta é considerada inadequada num novo espaço, isso fica como um som na surdina, no nosso pé do ouvido, dizendo que você já não está mais naquele lugar em que você podia fazer isso. E Antoine é um menino que ouve isso de todas as partes. Ele ouve isso dos pais, ele ouve isso da escola, ele ouve isso da delegacia, ele ouve isso da psicóloga, de todos os espaços em que ele, de alguma forma, passa nesse filme, né? Como um menino que nunca está no lugar correto, porque a sua conduta nunca é considerada como adequada. É como se o Antoine não tivesse direito de existir como ele é e precisasse o tempo todo de algum tipo de
enquadramento, seja ele um enquadramento disciplinar na figura da família, da psicóloga, da justiça, da polícia, seja na maneira como se pensa a vida cotidiana, né? Na relação que ele tinha, por exemplo, com a diversão, com o trabalho, a fuga que ele tinha desses ambientes muito austeros, que representam um pouco a Europa do final do século, da década de 50, momento em que o filme é feito, né? Mas que de alguma forma repercute na nossa cultura ainda hoje, que é a ideia de que a gente é educado para trabalhar, para obedecer a uma ordem de produção, e não tanto educado para aprender a viver intensamente, para experimentar os movimentos da vida no que ela tem de atrações, né, passionais, daquilo que a gente realmente tem interesse de fazer na vida. Antoine sofre durante o filme e passa por todos os processos em que ele passa, em função de não querer abandonar essas atrações passionais que ele tem pelo cinema, pela rua, pela vagabundagem, por todos esses processos que são considerados numa cultura da produção e da obediência, são considerados como negativos. A partir disso, a gente pode ver que, na verdade, não é bem o menino que é problema, mas a cultura que produz um menino problema é que deve ser vista como problemática. Na medida em que esse menino problema, visto pelo Truffaut, claramente é um menino que só tem a vontade de viver o tempo todo, sem ceder a uma disciplina que diminua essa potência de existir, diminua essa força que existe no Antoine. Que, apesar de ser um menino problema, que a gente pode ver como uma espécie de delinquente, não entra dentro do estereótipo do delinquente que é produzido, por exemplo, pelos dispositivos da mídia. Ele não é um menino agressivo, ele não é um menino, de fato, incompreensível. Tá? Apesar do nome do filme, é muito compreensível que o Antoine seja triste em alguns dos momentos do filme, toda vez que alguém tenta enquadrá-lo nessa ordem da obediência, e que seja também muito alegre quando ele consegue fugir disso. Né? Essa fuga do Antoine em relação à família, à polícia, ao Estado, à educação, é uma fuga não escapista, não é uma fuga resignada, uma fuga covarde, é uma fuga afirmativa, porque ele foge em direção a uma vida plena, a uma vida potente, a uma vida que se experimenta. E é nesse sentido que não é tanto o Antoine que é um problema, ele é plenamente saudável. O estranho é a gente ter uma cultura em que as pessoas que vivenciam a educação de forma obediente, adequada a esse tipo de modelo, como é que essas pessoas não adoecem? Né? A preocupação que a gente deveria ter é de pensar um pouco a educação de uma forma invertida. O estranho não é que Antoine seja saudável, apesar de tudo que acontece com ele. O estranho é que nós, tão educados e tão adequados muitas vezes a essa norma, ainda tenhamos algum tipo de saúde, algum tipo de vida plena, forte, né? Potente, algo próximo, por exemplo, do que esses meninos incompreendidos vivenciam nesse filme. Apesar do Antoine concentrar essa figura, a gente sabe que não é só ele no filme que mostra o quanto há um desejo de escapar da escola, um desejo de escapar da família, de fugir dos acoplamentos desses dispositivos de controle que giram em torno da infância, mas giram em torno da vida, né, de uma forma mais ampla.